O Supremo Tribunal Federal decidiu que veículos de imprensa podem ser punidos em razão de declarações de um entrevistado que acusar uma terceira pessoa de ato ilícito sem ter um contraponto à denúncia. Segundo a corte, o veículo só poderá ser obrigado a pagar indenização por danos morais nas seguintes situações: se na época da divulgação do conteúdo havia indícios concretos de que a acusação era falsa, se o veículo de comunicação deixou de observar o dever de cuidado na verificação dos fatos e na divulgação da existência dos indícios, essas são esses são os critérios colocados pelo Supremo. E a tese foi elaborada por Alexandre de Moraes com mudanças propostas por Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O texto diz que a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém, Porém, não somos contra a censura, mas, atenção, senhoras e senhores, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização. O processo foi ajuizado pelo ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, do PT, contra o Jornal Diário de Pernambuco, em 2013, por causa de uma entrevista. Quer dizer, é mais um caso em que o PT está próximo do Supremo Tribunal Federal. E ontem nós falamos desse alinhamento de diversos ministros com o governo Lula. Em 1995, o jornal publicou uma entrevista do delegado Vandenkolk Vanderlei, que teria afirmado que Zaratini era o mentor de um atentado no aeroporto de Guararapes. Depois de... É o que eu acabei de tuitar comentando essa notícia. Depois de... A lista: impunidade de corruptos, anulação de acordo de leniência, vingança contra juízes e procuradores, afrouxamento da lei das estatais, projeto de controle das redes sociais, chegou a censura do STF a entrevistas sobre crimes. Tudo pronto para a volta da farra. Quer dizer, o STF confirma o desejo de ministros como Moraes e Toffoli, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, de serem os editores do debate público, decidindo o que é verdade e mentira. E olha só o histórico. Quando Moraes censurou a Cruzoé, dentro do inquérito aberto de ofício pelo Toffoli, e em razão de informações que pegavam mal para o Toffoli, informações sobre ele, eles alegaram que era mentira tudo que era absoluta verdade. Então, já temos exemplos históricos de como a interpretação do que seja verdade ou mentira por parte de ministros do STF pode ser enviesada também. Já existem leis para abarcar possibilidades extremas de abusos, etc. Agora, eles tentam fechar ainda mais o cerco. E o Carlos Greves chegou aqui no estúdio dizendo que o Supremo atira no mensageiro. Salve, Greves, explica. é isso mesmo, Felipe. O STF atira no mensageiro. Você já fez N entrevistas, eu também, né? A gente sabe que entrevista tem diversas funções no jornalismo. Às vezes ela é ponto de partida para uma apuração, às vezes ela tem um intuito de revelar como uma pessoa se comporta, como ela fala, se ela é cuidadosa nas alegações dela ou se diz absurdos. E com frequência isso já é informação para o leitor ou para a audiência que está vendo aquilo, perceber como uma pessoa se comporta diante da imprensa. O Supremo, para começo de conversa, quer que o jornalismo filtre, né, iniba já esse tipo de coisa para começar. Exato. A espontaneidade que você às vezes consegue obter de um entrevistado. Tem um chilling effect, para dizer como os americanos, Exato. um efeito paralisante, dissuasivo, inibidor, essa decisão que o Supremo tomou hoje, né? Por quê? Como o Felipe estava dizendo, os parâmetros daquilo que é aceitável ou não numa entrevista se tornaram absolutamente abertos ao questionamento judicial. E só esse alargamento gigante do risco de processo
já vai fazer as empresas pensarem 5 vezes antes de pôr alguém que tem uma denúncia, antes de pôr alguém que está trazendo indícios de um esquema complicado que pode requerer mais investigação. O editor e a empresa vão falar assim: opa! Espera aí, não sei. Quantos processos será que eu vou receber só pelo fato de estar publicando estas alegações desse cara? Você fecha a porta para o papel de vigilância e de alerta que a imprensa faz, né? E olha só, na essência, né, Felipe, se a gente for pensar, é o mesmo que os ministros do STF e muitos parlamentares gostariam de fazer com as redes sociais. Exato. Ou seja, punir a plataforma, o mensageiro, por aquilo que os outros dizem nela. Com as redes sociais, que são gigantescas, bilionárias, não conseguiram fazer ainda. E porque atinge também todas as pessoas normais. Com a imprensa foi fácil criar um constrangimento que levou a nossa imprensa para 400 anos atrás, né? Ah, não é censura? Não, é um tipo de intimidação, sim. Foi muito fácil botar um grilhão no tornozelinho da imprensa. E vamos lembrar aqui casos que, com essa nova regra, não teriam acontecido, provavelmente, ou poderiam, em tese, ser alvo de responsabilização e punição. Obviamente, poderia haver um efeito dissuasivo que levasse o entrevistado a não dizer essas coisas e que levasse os veículos a não publicar, pelo menos da maneira como publicaram. Por exemplo, a entrevista de Roberto Jefferson à Folha sobre o escândalo do Mensalão. Sabe qual era o título daquela matéria? PT dava mesada de R$ 30.000 a parlamentares, diz Jefferson. Imagina agora, com a autocensura que uma nova regra contra entrevistas que apontem crime, imagina agora como é que o veículo ia se comportar se tivesse feito uma entrevista em que uma figura que sabe dos podres da República tivesse dito isso. Ah, não, essa manchete nós não podemos colocar, porque se nós colocarmos, vai que essas coisas não são provadas, vai que os ministros do Supremo dizem que é mentira, e então o mensalão não é revelado, ou ele vem com uma denúncia muito mais branda, que é muito mais fácil de ser abafada. Exato. Olha só o risco que se está correndo. Ele já tem tribunais politizados, ele já tem órgãos de fiscalização e controle instrumentalizados. E agora vem essa censura velada à imprensa, atar as mãos dos editores, dos repórteres, daqueles diretores de jornalismo responsáveis pelos veículos, pelas publicações. Qual é o outro caso emblemático? O PC é o testa de ferro do Fernando. As novas gerações talvez não se lembrem desses nomes. PC, Paulo César Farias, testa de ferro do Fernando Collor de Mello. Isso foi entrevista do primo do então presidente da República, Fernando Collor de Mello, Pedro Collor. Irmão do Pedro. Irmão, perdão, o primo é o Marco Aurélio Mello, Isso. que ele indicou ao Supremo Tribunal Federal. É tanto parente que às vezes a gente até se confunde, mas é bom. E aí a gente mostra como muitas vezes os parentes têm protagonismo nas discussões públicas aqui no Brasil. Então, Pedro Collor, irmão do Fernando Collor de Mello, fez as denúncias que acabaram gerando todo o processo de impeachment e ele perdeu o cargo de presidente da República. Hoje, PC é testa de ferro, como é que a imprensa vai veicular? Que alguém é testa de ferro de alguém. Peraí, isso aí, testa de ferro remete a um ato criminoso, não podemos colocar isso no título, vamos ouvir aqui o Fernando Collor, vamos fazer algo muito mais brando, e aí você não tem o impacto que gera o efeito político, que muitas vezes empurra uma investigação. Por quê? Porque está todo mundo de mãos atadas.
Assim, qual é a raiz disso tudo? A raiz é a insatisfação dos políticos com acusações contra eles, muitas das quais verdadeiras. A gente não pode tirar isso do contexto de vingança do sistema contra a Lava Jato. É isso que está dando a base, a retaguarda. O presidente foi vítima de uma grande mentira inventada por investigadores, num conluio com a imprensa, então não podemos permitir mais que entrevistados digam qualquer coisa, etc. E aí se blinda, e os efeitos podem ser monstruosos muito além daqueles que os ministros concebem nesse momento. Sim. Porque, por exemplo, e o crime organizado? E o tráfico de drogas? E a milícia? Quando a imprensa tiver informações, inclusive vindas de um criminoso, Sobre autoridades. sobre outro criminoso ou sobre bandidos de farda, bandidos que atuam dentro do poder público, gente que recebe propina daquela facção. Aí também a manchete vai ser proibida. O veículo de comunicação não vai poder mostrar ali uma podridão que está rolando e que vem, muitas vezes, com a autoridade moral de quem a testemunhou, de quem a presenciou e de quem apresentou para os jornalistas um leque de elementos que torna aquilo possível. É claro que no jornalismo é preciso ter cuidados, responsabilidades, etc. Agora, tem algumas questões que elas precisam ser colocadas e isso cria mais patrulha, mais cerceamento, mais censura velada. É lamentável, mas a gente está apontando isso há anos. E agora vem bolsonarista em redes sociais dizendo faz o L e tal. Aqui, antagonista nunca fez o L. Antagonista nunca deixou de denunciar a arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. Publicamos um monte de comentários, de artigos a respeito disso. A diferença nossa para esses militantes que agora ficam querendo assim o monopólio da crítica ao Supremo Tribunal Federal, é que nós não bajulamos Jair Bolsonaro, nós continuamos vigilantes no governo e vamos continuar sempre, seja qual for o governo. Ao contrário de Jair Bolsonaro, nós não fomos tomar cafezinho com Gilmar Mendes, nós não demos abraço no Dias Toffoli na noite de sábado, nós não tivemos familiares enrolados com a justiça que nós tentamos proteger, permitindo ou desmobilizando parte da sociedade que se indignava, que os outros também pudessem se salvar, se blindar. A gente não participou dessas articulações, a gente não vetou projeto contra decisões monocráticas. A gente não atuou para barrar a CPI da Lava Toga. Pelo contrário, eu defendi que ela fosse instalada, eu entrevistei os senadores que apontaram e relataram em detalhes os telefonemas de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Então, essa gente não tem autoridade moral para falar de crítica a ministro de Supremo Tribunal Federal. Então, vamos colocar aqui as questões nos seus devidos lugares. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, e em vez também desse pessoal fazer a crítica correta, a crítica no ponto, fica tentando atacar outras pessoas que criticam. Wilson Lima, o que você destaca em relação a essa nova tentativa de cerceamento? Felipe, eu estou observando aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal e eu estou lembrando, você lembrou de várias entrevistas históricas da imprensa? Eu sou um pouquinho mais humilde, né? Eu vou trazer um pouco para o nosso quadradinho aqui, vou puxar um pouco para a nossa sardinha. Lembrem da CPI da Covid? A CPI da Covid, ela teve uma virada na investigação justamente quando eu e o colega Diego Amorim, na época, a gente revelou que o deputado Luiz Miranda conversou com o presidente Jair Bolsonaro na época, e na época o Luiz Miranda foi alertar o Bolsonaro de que havia um esquema no Ministério da Saúde. Né? A CPI mudou completamente o rumo depois que nós fizemos essa revelação. E aí eu estou pensando aqui, Felipe, na época, enfim, nós demos a informação, enfim, nós conseguimos
nós nos cercamos de todos os elementos probatórios para dar essa matéria, para dar essa reportagem. E aí, com o transcorrer da investigação, ficou aquele jogo de disse-me disse, disse, não disse, disse, não disse. O Luiz Miranda, na época, disse que tinha um áudio com essa conversa específica, mas ele acabou não revelando o tal do áudio. E aí eu fico imaginando o seguinte, Felipe, quer dizer, agora com essa decisão do Supremo, eu confesso que eu, como jornalista, eu não sei se eu daria uma matéria como essa. Não sei se eu daria. Deixa eu fazer um parêntese, Wilson, para complementar Lógico, o que você está dizendo, porque logo depois que vocês revelaram isso, veio a matéria da Folha de São Paulo, cujo título era o seguinte: vamos lembrar que os ministros do Supremo, que eles tomam decisões, né, baseadas sabe-se lá em quê, e acho que não refletem a respeito de todas as possíveis consequências. Nesse momento é o Lula que está no poder, é aquele que tem maior preocupação, mas pode ser outra pessoa no poder, né? Embora, enfim, parece se criar um ambiente para que não haja mais alternância. A Folha de São Paulo publicou o seguinte: exclusivo, governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose, diz vendedor de vacina. Essa era a manchete da Folha. Subtítulo: representante da empresa Davat Medical Supply afirmou à repórter Constança Rezende que proposta partiu de Roberto Dias, diretor do Ministério da Saúde. Isso gerou maior auê. Isso gerou interrogatório na CPI da pandemia, isso gerou, obviamente, reação bolsonarista contra o jornal, contra aquele representante da empresa que tinha dado a declaração, aquilo que na época do Bolsonaro ficava totalmente misturado, como sempre ficou na época do lulismo. Quer dizer, a imprensa publica alguma coisa e, na verdade, é a alegação de um personagem envolvido, e aí se ataca a imprensa. Então, também tem esse fator aí, né, do Bolsonaro ter contribuído com esses ataques à imprensa. Mas essa manchete, que gerou tanta repercussão, tanto desdobramento, tantos questionamentos e interrogatórios, também não seria colocada se já houvesse essa decisão em vigor. E aqui a gente não está dizendo que certos elementos dessas manchetes, ou a manchete inteira, depois não possa passar por um filtro crítico, eventualmente até ser refutada. Mas quando você reforça da maneira como o Supremo Tribunal está reforçando uma possibilidade de punição e cabendo, aparentemente, a eles próprios decidir o que é verdade ou mentira, coisa que eles já fizeram misturando as coisas, isso gera preocupação em todo o mercado da comunicação. Continue, Wilson. Não, mas é exatamente isso, Felipe. E essa história que você puxou aí da Folha de São Paulo, da compra de vacina por $1, eu lembro como se fosse hoje, na matéria da colega Constança Rezende, citando o Dominguete, né? Todo aquele núcleo ali aloprado que teve acesso ao Ministério da Saúde, um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais que disse que era vendedor de vacina, que do nada ele teria um contato com o fornecedor lá nos Estados Unidos para um lote de vacinas que ele conseguiria intermediar isso junto ao Ministério da Saúde. Então, assim, vejam, né, observem o quanto que é perigoso. No final das contas, nesse caso específico do Dominguete, né, não se chegou a ter uma comprovação tácita sobre a questão da propina. Entretanto, porém, contudo, todavia, mas, né, nesse caso específico, Felipe, se puxou todo um fio e se revelou na época que o Ministério da Saúde ele estava rodeado de um monte de picaretas naquele período que queriam se aproveitar simplesmente de uma situação drástica de saúde pública. Você tinha picareta que queria se aproveitar da falta de vacina para lucrar, sabe? Então, você colocar uma marra na imprensa, sabe, é algo muito, mas muito perigoso. É como bem disse o Graeb, você está tentando culpar o mensageiro e não aquele que falou a mensagem. E tem mais um detalhe. Oi, Graeb. Não está claro nessa história toda se os envolvidos nesses casos não podem simplesmente agora começar a processar os jornais. Eu não duvido nada. Que seja retroativo aí que tenha muito mais grave ainda, né? Que tenha, o caso que a gente está falando aqui, que resultou nessa sentença, ele aconteceu, a publicação aconteceu em 95, o processo começou em 2013.
Ou seja... Esse é o caso realmente que gerou a provocação e o Supremo está decidindo a Exato, respeito dele, mas com uma norma de repercussão geral, exato. provavelmente, que vai servir de parâmetro daqui em diante. Se eles pegarem coisas antigas, aí, enfim, vai haver uma revolta muito grande, seria algo ainda mais escandaloso. Mas o problema é que o Supremo abriu a porta para essa possibilidade. Sim. Muito malandro, nesse exato momento, eu aposto, que está ali selecionando as matérias de jornal em que ele se sentiu atrapalhado nos seus projetos políticos, e vai entrar. Vamos ver no que dá. Tem uma nova possibilidade agora, né? Até se decidir como é que as instâncias inferiores, o STJ, o Tribunal Regional, vão abordar essa nova realidade, os malandros vão tentar de tudo. Criou-se um ônus absurdo para a imprensa. Continue, complete, Wilson. Não, e tem mais um detalhe dessa história, né, Grebe? Porque não só é um caso de 95, como o fato que se discute, ele é de 66. Sim. Ainda tem esse detalhe, quer dizer, você tem uma discussão judicial dos anos 2000 de uma entrevista da década de 90 sobre fatos da década de 60. Agora, olha só, Wilson. Olha que absurdo. Não, por favor, complemente. Desculpa interromper, né? Como o Alexandre de Moraes refletiu sobre essa circunstância? Ele falou assim, olha, passaram-se 30 anos entre o crime de que o Zaratini foi acusado e a publicação da entrevista. Nesses 30 anos, surgiram indícios, documentos, mostrando que o Zaratini provavelmente não estava envolvido nessa história. Mas daí acrescenta o próprio Alexandre de Moraes. No entanto, também nunca houve uma prova cabal. Nossa, aí também, realmente... Ou seja, o jornal está sendo punido pela declaração de um cara que fala sobre um crime que não se sabe até hoje se foi mesmo ou se não foi. É uma hipótese, não existe comprovação cabal de que o cara era inocente. E mesmo assim o jornal está sendo punido. É bom deixar claro, porque muita gente, quando raciocina sobre essas coisas, não divide quais são as funções. Então, o jornalismo ele revela informações, ele revela alegações, ele revela hipóteses. O sujeito vai ser condenado criminalmente se a justiça entender que os investigadores e tudo aquilo que ocorre no processo realmente comprovaram que ele cometeu um crime. Quer dizer, não é por causa da matéria jornalística. A matéria jornalística ela pode trazer ao público informações, ela pode trazer aos investigadores informações que façam com que eles busquem novos caminhos de prova. Isso tudo pode ser utilizado, mas a manchete de um entrevistado apontando o crime envolvendo outras pessoas, isso não é a decisão judicial que leva a pessoa para a cadeia. Então, quando você já vai criando amarras lá na raiz, amarras que atrapalham a vigilância do poder público, de autoridades poderosas, de líderes de facção criminosa armada, você está dificultando elucidação de crimes. E existe uma margem de liberdade de imprensa em todo Estado democrático de direito. E é essa margem da liberdade de imprensa que pode, eventualmente, trazer ali imperfeições, mas que precisa existir para que se investigue, para que se apure, para que as pessoas tenham dimensão. Quer dizer, essa margem está sendo aniquilada no Brasil. E isso é gravíssimo. E, para quem não sabe, né, a origem dessa expressão, nos períodos antigos de guerra, você tinha o mensageiro que vinha avisar ao rei o que estava acontecendo no campo de batalha. Então havia a expressão, né, não mate o mensageiro, porque a pessoa podia ficar irritada com a informação, o seu exército perdeu, morreram 1000 pessoas no campo de batalha, e aí o rei mandava matar o mensageiro, de tão irritado, só que a culpa não é do mensageiro. O mensageiro estava simplesmente informando as autoridades do seu país, do regime ao qual ele estava submetido,
o que estava acontecendo lá em relação às tropas. Então, a imprensa, muitas vezes, ela é a mensageira. Ela revela, noticia com essa margem aquilo que está acontecendo ou que pode estar acontecendo, gerando um debate a respeito daquele assunto, jogando uma luz sobre determinada questão. E aqui se volta também contra o mensageiro. Posso fazer uma última observação sobre isso? Nos Estados Unidos, a imprensa só será punida se você provar que ela agiu com dolo. O jornal, a televisão publicaram aquela notícia, aquela informação intencionalmente para ferir aquela pessoa. Vocês entendem o que é dolo? É o desejo de fazer uma coisa que você já sabe que é criminosa. O Supremo Tribunal Federal está querendo punir a imprensa por uma culpa muito levinha, assim. Está criando um dever dela fazer uma mega apuração prévia, o papel que seria da Polícia Federal, do Judiciário. Claro. A imprensa vai ter que fazer todos esses papéis antes de publicar uma entrevista. Quer dizer, aí já passou, aí Aí o já era. eventual criminoso já limpou a cena do crime, ele já destruiu prova, ele já fugiu. Quer dizer, você perde o timing. A imprensa teria que fazer de antemão o trabalho de todos os investigadores, dos órgãos de fiscalização e controle. Quer dizer, é um cerceamento que está dentro de toda essa narrativa que, lamentavelmente, e esse é um ponto muito importante, ganha legitimidade dentro da própria imprensa. E essa é a parte em que alguns profissionais de comunicação, não são todos, eles também têm de ser responsabilizados, porque as suas atitudes acabam gerando o ambiente em que autoridades como ministros do STF se sentem à vontade para tomar esse tipo de decisão, que é a legitimidade que profissionais da comunicação dão ao discurso negacionista em relação a escândalos de corrupção, como o Petrolão. É o endosso a todas essas narrativas que são lavadas em rádio e TV no Brasil. São lavadas. Narrativas falseadas. Eles não estão falando aí em mentiras, etc. Olha, tá cheio de gente aí com o microfone fingindo que não havia esquema de suborno. Nós não tivemos o suposto departamento de propina da Odebrecht? Parece piada, é tragicômico, mas isso está sendo dito. Houve um acordo de colaboração premiada assinado por 77 executivos da empreiteira, confessando pagamento de propina, inclusive o seu presidente, que ficou preso um tempão. Marcelo Odebrecht, homologado pela ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal. Então tá cheio de profissional aí fingindo que não aconteceu suborno no Brasil. Tá cheio de profissional aí que tá junto em evento de empresário como Wesley Batista, irmão do Joesley Batista, cuja empresa foi multada em 10,3 bilhões de reais no acordo de leniência do grupo. Por quê? Porque estavam envolvidos em esquemas de suborno. Então, todos aqueles que fingem que nada aconteceu, que legitimam as narrativas dos políticos que foram acusados de corrupção, dizendo que foi tudo inventado por investigadores cruéis, maliciosos e juiz de primeira instância, mesmo quando decisões foram confirmadas em segunda instância, confirmadas no Superior Tribunal de Justiça e às vezes até no Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos com habeas corpus preventivo negado pelo STF, toda essa gente está criando um ambiente que produz decisões que se volta contra o mercado delas. Pessoalmente, não sei se em algum momento, acho até que sim, porque os efeitos, como eu disse, são múltiplos e eles vão aparecer, se elas vão ser atingidas ou não. Talvez na hora em que elas tenham uma alegação de um entrevistado sobre um crime cometido por alguém que elas detestam, por alguém que faça parte de outro grupo político, aí não vai poder falar, não vai poder relatar, reportar, porque essa decisão, ela não é sobre uma acusação editorial da imprensa que acusa alguém de crime. Não. É sobre a publicação de uma entrevista em que um entrevistado dá ali alegações
que comprometem alguma outra pessoa, né, do ponto de vista criminal. E há até nuances aí, e a gente não tem muita confiança de que os ministros vão ter assim uma grande coerência, um cuidado e uma autocontenção, né, Greg? Porque assim, o entrevistado ele pode falar que fulano, enfim, estava presente numa reunião, que foi discutido dinheiro e tal, etc. Mas o entrevistado pode não acusar diretamente alguém de um crime, mas ele pode envolver aquela pessoa num ato que aparentemente pode ser considerado criminoso, em tese, eventualmente por órgãos de fiscalização e controle. E aí, qual vai ser essa nuance? Então, e o Eles problema... vão punir o veículo de acordo também com o interesse político? E o problema é que até chegar ao ministro, Felipe, a gente tem que lembrar que esse negócio vai passar pela primeira instância, pela segunda instância, pela terceira instância. Ou seja, criou-se uma máquina de culpabilização da imprensa por relatar o que uma outra pessoa está dizendo. Os casos que vão chegar ao Supremo vão chegar ao Supremo depois de 20 anos. Nesse meio tempo, empresas jornalísticas pequenas, como o Antagonista, por exemplo, podem estar obrigadas a combater na justiça N ações que não vão direto para o Supremo. Ou seja, criou-se um triturador. Isso, é um constrangimento. Um constrangimento absurdo. Não publiquem relatos sobre crimes cometidos nos bastidores da República. Quer dizer, o que depreender, se não esse recado, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? E é por isso que eu coloco dentro do contexto de todas essas ações, não só de impunidade, de vingança do sistema, mas de propostas para restabelecer o cenário e a moldura legal que vigorava no período pré-Petrolão. A gente está vendo aí a tentativa de desmantelamento do compliance da Petrobras, com o afrouxamento da lei das estatais, decidido em liminar pelo ministro Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática, individual. E aí o governo Lula, e o Lula foi quem indicou o Lewandowski, está cotado aí para ser ministro, nosso vídeo de ontem, inclusive, sobre isso viralizou, ele saiu nomeando pessoas que poderiam não ser aceitas em razão da lei das estatais, mas conseguiu fazer isso por causa da liminar do Lewandowski. Agora você tem outras iniciativas em relação à Petrobras. Rodrigo Oliveira tem falado a respeito disso também. Você tem a tentativa de volta dos empreiteiros amigos ao BNDES, foi nosso tema ontem. É o capitalismo de compadrio a serviço do socialismo internacional, como eu já publiquei em artigo, o que é o socialismo refinado de Lula. Procurem esse meu artigo, em que eu falava sobre os escândalos do BNDES, já prevendo essa volta. Então, assim, esses negócios, esse papinho bolsonarista, vocês fizeram isso aí, a gente está apontando o tempo todo, está alertando o tempo todo, ao longo dos anos em que o próprio Bolsonaro estava no poder, ao longo da corrida eleitoral. Agora, a gente não fica pendurado naquele lugar de políticos de estimação, né? Não fica pendurado onde eles ficam. Então, é um quadro que tende a gerar escândalos sem que se possa revelá-los. E esse é o ambiente ideal para os políticos dispostos a delinquir.